Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é sobre uma segunda visão sobre alguns produtos. Não é uma segunda opinião, né? Não vou pegar uma opinião de alguém e dar minha opinião. É uma segunda visão mesmo, né? Porque a primeira impressão é aquele vídeo que a gente pega o produto pela primeira vez, nunca tinha testado, nunca tinha vindo, a gente abre aqui, faz o vídeo testando e fala o que achou do produto. E essa segunda visão, né? Essa segunda impressão é uma opinião, então, já testando o produto algumas vezes, mais vezes, e aí tendo realmente uma opinião um pouco mais formada sobre esse produto, que algumas vezes é igual e outras é diferente sobre aquele produto, né, igual ou diferente da primeira opinião que a gente teve. Então, sem mais enrolação, chega de blá blá blá, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, eu já estou maquiada, né? Então eu não vou fazer a maquiagem usando esses produtos para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou falar rapidamente sobre eles e eu não vou falar sobre muitos produtos também, exatamente por isso, para o vídeo não ficar um vídeo muito longo, para a gente conseguir fazer um vídeo mais curto. E aí, se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente faz um segundo vídeo com mais produtos, né? Se tiver mais produtos para falar sobre eles. Então, os primeiros produtos que eu vou falar são bases. São duas bases que eu vou falar, né? Que teve uma mudança de opinião sobre a primeira impressão que eu fiz, que eu disse quando eu trouxe aqui a primeira vez. Então, a primeira base é essa daqui, né? A BT Skin, que é a base da Bruna Tavares. No vídeo que eu fiz, né, tipo fazendo uma resenha, falando dela sobre pele madura, eu apresentei e falei assim que é uma base que eu gostei muito, né, eu falei, base super jóia, super aprovada e tal, e eu mudei um pouco de opinião, não que seja uma base que eu vou falar assim, eu não gosto dessa base ficou horrível e tal, mas depois de usar ela várias vezes, eu percebi que ela não fica tão boa quanto eu achava no primeiro vídeo. Apesar daquele vídeo eu ter usado ela o dia inteiro, ter voltado para fazer take final, eu percebo agora que depois de um tempo de uso, ela craquela muito nessa região. Não é bem craquelar, ela marca muito as linhas de expressão. Conforme a gente vai falando, mexendo, a gente faz assim e tal. E aí aqui fica muito ressaltado, né? Ela chega a fazer vincos mesmo, né? Parece que eu tenho muito mais linha do que realmente eu tenho. Então eu só consigo usar ela ou misturando com outra base, ou então passando algum óleo, alguma coisa, ou então como eu fiz hoje. Hoje eu usei ela tá bonita aqui, ela fica bem no vídeo. E eu acabei de passar. Só que o que acontece? Eu passei um óleo essencial, né, pra pele mesmo, e eu não cheguei ela muito aqui perto. Aqui nessa região eu finalizei com um corretivo hidratante. Então, aí eu consigo usar ela. Então, não é uma base totalmente ruim, mas não é exatamente como a primeira impressão que eu tive, que era uma base maravilhosa, que eu cheguei até a comprar outra, porque eu achei em promoção comprar um segundo tubo, e depois eu acabei trocando, porque eu achei que não é uma base que vale a pena eu ficar comprando muitas. Mas é uma base assim, meio assim, pelo que eu vejo, né, das pessoas falando em vídeos, né, de outras pessoas, nos comentários que eu vejo nos vídeos, é uma base bem assim mesmo, né, ela varia muito de pele para pele. Em muitas pessoas, dependendo da pele, ela fica linda, maravilhosa, ela funciona super bem, em outras pessoas ela faz exatamente isso, ela marca muito ou então ela abre, né, em algumas regiões. Então, para saber se ela vai ficar boa ou não em você, só testando mesmo. Aí a segunda base foi uma base que eu testei mais recente, né? Que eu testei no vídeo de produtos que eu comprei lá em São Paulo, que foi a base da Dalla. Eu até fiz já uma segunda, né? A segunda avaliação dela no Instagram, mas eu vou falar aqui também. Lá eu disse que a base não ficou boa, que eu não gostei da base, que a base não dava pra usar. Só que foi uma avaliação um pouco, vamos dizer assim, injusta, né? Porque ela é uma base mate e naquele vídeo eu não tinha feito muita hidratação na pele, eu só hidratei com os produtos que eu tava testando mesmo, né? Que foi um primer e um sérum, né? Até o sérum que eu tinha usado era esse sérum aqui de vitamina C.
E aí eu percebi que é lógico, né? Isso eu já sabia, que para uma base mate na minha pele eu preciso de uma hidratação a mais. Então já começa por aí, né? Então, e depois eu fazendo outras avaliações, né? Outros testes, hidratando muito bem a minha pele, né? Com hidratantes mais adequados. E não usando este sérum, a base funciona muito bem. Por que eu digo não usando esse sérum? Porque eu percebi que usando esse sérum aqui com outras bases que eu já conheço, que eu já uso muito e sei que ficam bem, aconteceu a mesma coisa, a base esfarelava. Eu passava o sérum como pré-pele e aí a hora que eu colocava a base em alguns pontos, a base começava a esfarelar. Então eu percebi que esse sérum aqui aplicado como pré-make, ele não funciona muito bem, faz a base esfarelar. Mas eu gosto dele, eu gosto do efeito, né? Ele tem vitamina C, então eu gosto de usar ele como meu skincare noturno. Depois que eu faço, né, limpo o rosto e tal, eu uso ele como skincare noturno, mas não como pré-make. Então essa base eu gosto dela, ela fica bonita sim, fazendo uma hidratação legal e usando os produtos que eu sempre uso com as bases mate. Para quem tem pele oleosa vai ficar boa, né, porque ela é mate. E para quem tem uma pele já um pouquinho normal ou então levemente seca, com uma hidratação boa, ela fica legal também. Então, o próximo produto é um corretivo, né? Esse daqui eu fiz a avaliação dele, né? Primeiras impressões lá no Instagram, que é o corretivo Radiance da Tracta. Eu tava com uma expectativa muito alta quando eu fiz o teste desse corretivo, porque eu tinha ouvido falar muito dele, ouvido falar até que assim, ele seria um dupe, né? O equivalente nacional do Born This Way da Too Faced. E eu comprei ele já com essa expectativa, né? De que ele seria um corretivo mais hidratante, que não ia marcar tanto e craquelar nessa área dos olhos. Quando eu coloquei ele no dia que eu fiz o vídeo, à primeira vista, ele realmente deu essa impressão, ele ficou bonito, ele ficou realmente radiante nessa região aqui. Só que depois de poucas horas, não muito tempo, ele já começou a ficar mais sequinho, mais seco, um pouco mais mate e começou a marcar. Então ele não é realmente, né, igual o Born This Way, porque apesar de eu não ter ele, nunca ter usado, pelo que eu vejo, né, em todas as avaliações, o Born This Way, ele é um corretivo que não fica seco com o passar do tempo, né? E esse daqui, assim, em pouco tempo ele começa a secar, ele absorve muito a água da pele, o hidratante, mesmo selando muito pouco, porque, assim, corretivo não dá para ficar sem selar nada, porque para quem já tem linhas de expressão, todo corretivo, ele é um produto cremoso, ele acaba acumulando nas linhas. Então, um pouquinho, mesmo que seja um mínimo de pó, a gente precisa pôr. E aí, ele acaba ficando mais seco, né? Com pouquinho tempo de uso, tipo uma hora e pouquinho, ele já começa a ficar seco e começa a marcar um pouquinho. Não marca demais como os corretivos mate, aquele marcar demais, fica tão cheio de linha de expressão, mas ele marca mais do que eu gostaria, do que eu esperaria de um corretivo hidratante. Então, não é como a primeira impressão que eu tive dele, tão hidratante assim, né? Como a gente espera, né? Como diz radiante, né? Radiance, a gente esperaria um pouco mais. Então, é um pouquinho diferente da primeira impressão que eu tive. De paleta, eu vou falar dessa daqui da Mahave, é uma paleta já antiga. Eu, inclusive, já citei ela num vídeo aqui, né? De produtos que eu não compraria novamente. Até vou deixar aqui nos cards esse vídeo. Por que eu falo, né? Assim, eu falei já dela num vídeo, acho que do Instagram, onde, né, citei ela como uma paleta muito boa e tal. Mas por que assim, eu mudei um pouco de opinião, né, a respeito disso, né, dessa primeira impressão, dizendo que ela era uma paleta joia, né, por ser uma paleta baratinha. Qual é o problema dela? Ela é uma paleta em mousse, né, como diz aqui, né, mousse, que é a pegada dela. Então, a textura de todas as sombras dela, mesmo os tons, tanto os tons que são mate quanto os tons cintilante, elas são em mousse, elas não são uma sombra em pó. Quando você passa o dedo aqui, elas têm uma textura em mousse. Quando você passa o pincel nessa paleta, né, você passa aqui, ela não esfarela, ela não cai. Por quê? Porque ela não é pó, ela tem uma textura cremosa. Se você apertar aqui, ó, ela vai apertar como um produto cremoso. E o que acontece? A princípio, né, numa primeira impressão, isso daqui parece ser muito legal,
porque ela esfuma fácil, ela não cai, né? Ela não esfarela para cair e ficar marcando no rosto. Ela tem cores, né? Ela tem essas paletas aqui, ela tem acho que 2 ou 3 modelos, né? Mas todas elas têm cores muito bonitas. Essas cores são tons muito bonitos. Um marrom quente, esse vinho aqui é muito bonito, né? Esse daí já é um marrom frio, ela tem 2 tons de azul. Os cintilantes são muito bonitos. Eles têm 2 tons que são duochrome. Esse daqui é maravilhoso, né? Vou pegar os 2 duochrome. Os 2 são muito bonitos, né? Passando aqui, ó, a gente vê que são tons bem bonitos mesmo, né? Aqueles tons duochrome que tá bem na moda. Mas o que acontece? A princípio, né? Então, a primeira impressão seria algo muito interessante, mas o problema é, por ser um produto cremosinho, né? Por ser mousse, ele acaba sendo um produto cremosinho. Quando você usa na pálpebra, que é um lugar que não é liso, né? Ele tem os vinquinhos e a gente fica abrindo e fechando. Aqui nessa região da dobrinha, ela acumula e acumula muito rápido. Logo depois, assim, tipo, menos de 1 hora depois de fazer a maquiagem, já tá acumulado aqui. Então, eu só consigo usar essa paleta, fazer uma maquiagem que fique durável, quando eu misturo ela com sombras em pó, e aí eu uso ela e depois por cima eu passo alguma coisa em pó. Ou uma sombra ou um pó translúcido, tipo, selando ela. Então, eu consigo trabalhar, mas ela necessita de uns cuidados a mais. Então, diferente da primeira impressão que eu tive, né, quando eu achei ela maravilhosa, não é uma paleta assim tão maravilhosa. É uma paleta razoável, né? Você precisa ter alguns cuidados a mais para poder conseguir fazer ela funcionar. Então, nem sempre eu acho que vale tão a pena. Fora isso, tem alguns outros produtos que talvez assim, a gente cria uma expectativa muito grande e a gente se decepciona às vezes, né? Mas no mais eu vou falar só desses produtos para o vídeo não se estender demais, senão vai ficar muito longo, vai ficar aquele vídeo fala e acaba ficando chato. Se vocês acham interessante esse tipo de conteúdo onde a gente fala sobre os produtos, né? Porque às vezes a gente faz vídeo de primeira impressão e as pessoas se impressionam também, né? Acham muito legal, porque a gente gostou do produto e tal, e acabam comprando e se decepcionam, vai falar, mas fulano falou que o produto era bom. Então, às vezes eu acho interessante, sim, a gente voltar e mostrar a nossa opinião depois de um tempo de uso, né? Que seria, acho que talvez a opinião definitiva sobre alguns produtos, para que vocês possam ter realmente uma opinião mais formada sobre o que a gente acha de um produto ou outro. E se vocês quiserem, né, então, tiverem dúvida sobre algum outro produto que a gente apresentou aqui no canal, quiserem perguntar, podem perguntar, eu posso trazer em vídeo, posso responder aqui na caixa de informações, o que vocês quiserem. Mas não deixem de comentar, de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês poderem estar sempre recebendo os conteúdos, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.